Olá, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Quero, primeiramente, compartilhar com você sobre um sonho que nós estamos iniciando a partir de agora, que é nós mesmos produzimos o nosso material de estudo aqui da igreja, escola dominical e outros materiais. E gostaria que você compartilhasse conosco aí durante as aulas de EBD, que é o primeiro projeto nosso, e você nos desse um feedback aí, tá bom? Se o que precisamos melhorar, o que precisamos ajustar, para que possamos fazer o melhor para o Senhor e também para a nossa comunidade aqui em Porto Canoa. E essa primeira série de estudos que eu preparei, ela está relacionada com o tema de fé. E nós vamos estar estudando 3 lições baseado na vida de Abraão. Então eu quero convidar você, meu amado irmão, minha amada irmã, a embarcar comigo nessa viagem que Abraão fez juntamente com a sua esposa e aprender com ele como que precisamos viver pela fé e na dimensão da vida espiritual baseada numa fé, não pelas circunstâncias. E a nossa primeira lição dessa série de estudo em Abraão, ela tem como tema andar em total dependência de Deus. E como texto base que eu quero estar compartilhando é Gênesis capítulo 12, Gênesis 12, versículo de 1 ao verso 9. O texto sagrado nos diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: Darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, e lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Ok, então o texto está lido. Vamos orar ao nosso Deus? Pai bendito, Pai amado, queremos glorificar e exaltar o Teu santo nome, queremos bendizer o Senhor e por tudo que estaremos realizando, essa proposta nova, esse desejo, esse sonho de, ó Deus, buscar na Tua palavra, entender que precisamos voltar às origens, ó Deus, nos dedicar à Tua palavra, no ensino e na edificação da Tua igreja. Que pedimos a Tua bênção, a Tua direção para esse projeto e que o Senhor possa, Deus, colocar a Tua mão também sobre nós, nos dar, meu Deus, entendimento, meu Deus, na Tua palavra. Queremos estar com nossos ouvidos sensíveis à voz do Senhor. Assim eu oro, agradecido no nome de Jesus. Amém. Portanto, irmãos, nós vamos estar compartilhando nesse tema, desse texto de hoje, dessa lição, andar em total dependência de Deus. Muitas vezes nós até chegamos a dizer que eu ando na dependência de Deus, eu dependo de Deus, eu sou totalmente dependente de Deus,
Mas eu penso que andar na dependência de Deus não é algo tão simples nos dias de hoje, nos dias atuais, visto que quase tudo está ao alcance das nossas mãos, né? Muitas vezes nós, se não temos de imediato aquilo que nós queremos, basta talvez um pouco de esforço, talvez um pouco mais de busca, que nós alcançamos aquilo que nós queremos e nós almejamos. Então, às vezes, falar que eu ando na dependência de Deus, ou andar na dependência de Deus, não é tão simples, visto que nós temos acesso às coisas com muita facilidade. Importante ressaltar que, em nossa cultura, esperar também não faz parte muito dos nossos planos, né? Porque no mundo de hoje as coisas são muito rápidas, né? As coisas são conectadas, rapidamente nós conseguimos acessar as coisas, rapidamente nós transmitimos uma notícia que está acontecendo aqui agora. Então, ou seja, nos tempos mais, vamos dizer assim, alguns anos atrás, não muito tempo atrás, para uma notícia chegar, ela demorava às vezes dias, né, semanas, alguma informação, até ela ser ali bem estudada, depurada. Então isso, na nossa cultura nós não temos isso, não fomos ensinados, né, a esperar. Haja vista, se nós olharmos nossos filhos, né, na faixa aí, vamos colocar aí dos 10, 15, 20 anos para cá, que já nasceu nessa era da tecnologia. Então, tudo é para ontem, né? Então, não temos muito paciência, né, de esperar. Lá no livro de Hebreus, traz uma referência muito importante, que diz assim, Hebreus 11, verso 8. Pela fé, Abrão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança. Partiu sem saber por onde ia, né? Então percebe-se aqui, nesse texto, que lá em Hebreus fala dos heróis da fé, a partir do capítulo 11, e Abrão está lá registrado, né, porque ele foi um desses homens que andou, né, pela fé. Mas pensando nesse tema, vamos começar aqui numa introdução fazendo uma pergunta, né? Vamos transformar o tema numa pergunta. O que seria andar totalmente na dependência de Deus? Né? Faça essa pergunta para você mesmo. O que seria isso? Né? Como que eu poderia expressar com palavras ou escrevendo o que seria andar totalmente na dependência de Deus? Eu coloquei alguma coisa aqui que poderemos responder ou ilustrar. Andar na dependência de Deus é ter total confiança e esperar o tempo dele agir. Vou repetir. Andar na dependência de Deus é ter total confiança e esperar o tempo dele agir. Para muitas pessoas, Deus age, né, no estalar de dedos, mas para outros demora anos, décadas, como foi o caso, né, aqui de Abraão. Quanto tempo você tem esperado, talvez pela conversão do seu esposo? Quanto tempo você tem orado pela salvação da sua família, de um ente querido? Quanto tempo você tem esperado aquele emprego tão sonhado? Quanto tempo você tem esperado pela conquista da casa própria, por um carro, por um bem, por uma viagem dos sonhos? Então, essas duas palavras aqui, confiança e esperar, né, é o que nós precisamos estar trazendo, né, como um ensino para nós. O profeta Jeremias, lá no capítulo 29, versículo 11, olha o que ele diz. Ele diz o seguinte: porque eu bem sei o pensamento que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, ou seja, muitas vezes nós agimos pelos nossos próprios pensamentos, né? Mas a palavra de Deus nos diz que Deus sabe o que eu e que você pensamos. Deus conhece
né, tudo aquilo que nós temos como um foco de vida, como um sonho pessoal. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, ele também vai na mesma direção do profeta Jeremias. No versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Né? Então, ou seja, andar na total dependência de Deus, precisamos entender qual é o tempo de Deus. Né? Então, eu acho que fica aqui um pouco mais difícil para nós, então, andar na total dependência de Deus, porque normalmente nós queremos fazer o nosso tempo, não é mesmo? E não é bem assim, ok? Bom, então fizemos aqui a introdução do nosso tema, do nosso estudo, e esse texto que nós lemos de Abraão, essa série de estudo que iremos estar compartilhando sobre fé, e Abraão é uma fonte, serve de inspiração para nós, nesses dias de hoje. Ele traz algumas lições para nós, né? Eu creio que você, como um bom leitor, um bom examinador da palavra de Deus, você já sabe por onde eu quero caminhar, ou gostaria de caminhar com você, nesta primeira lição da Escola Bíblica Dominical. Mas é importante nós pontuarmos algumas coisas aqui. Então, o primeiro ensino que eu quero compartilhar com os irmãos, voltando ao nosso tema, né, que é andar em total dependência de Deus, quando Deus chama ele para uma missão impossível, né, para uma missão do ponto de vista humano, tá, irmãos? Impossível, eu não sei se eu talvez tomaria essa decisão sem conhecer Deus, como Abraão não tinha uma experiência com Deus. Então nós vamos aqui embarcar nessa viagem com ele, nessa decisão, né, que ele tomou, e vamos aprender algumas lições nesse texto, né? Convido você a refletir comigo aqui. Então, andar em total dependência de Deus primeiro ponto aqui, fazermos escolhas que agradam a Deus. Anote isso aí, tá bom? Se você tem o seu caderno, na sua Bíblia, anote isso aí, que em algum momento você vai precisar deste ensino, dessa observação que eu estou fazendo aqui, tá bom? E isso está sustentado no versículo 1, eu vou estar lendo novamente com você. Diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Então, ou seja, Abrão tinha que fazer uma escolha entre permanecer na sua casa, permanecer lá com a sua família, com a sua parentela, ou ir para um local desconhecido, um local que Deus haveria ainda de indicá-lo. 3 coisas a considerarmos aqui neste versículo, tá bom? Primeiro, sai da tua terra. Eu gosto de pegar os versículos, quando nós estamos fazendo um estudo, aqui fica uma dica para você, divide o versículo em várias partes e você vai começar a ter uma compreensão maior da palavra de Deus, você terá respostas melhores da palavra de Deus. Então essa expressão aqui, sai da tua terra, eu coloquei aqui, abrir mão dos sonhos e projetos pessoais, ou seja, projetos futuros, né? De uma vida confortável e segura do ponto de vista material. Então, quando Deus fala isso para ele, sai da tua terra, abrir literalmente dos seus sonhos, dos seus projetos pessoais, materiais. Olha, isso já não está mais na agenda de Abrão, perfeito? Então, este é o primeiro ensino a considerar neste versículo. O segundo ensino a considerar sai da tua parentela e da casa de teus pais, ok? O que seria isso? Romper contradições. Não é fácil, não é tão simples assim, meus amados irmãos, você romper com a tradição que já vinha de 75 anos, né? Para nós que temos muitas vezes com 20 anos, 25 anos, sair da nossa casa, quando você casou, quando você que é casado, né, que decidiu construir a sua família, não foi fácil. Eu falo por mim,
Não foi fácil quando eu saí da casa de meus pais com 16 anos de idade. Eu chorava, eu ficava angustiado, querendo meus pais, porque rompia ali com as tradições, com o cuidado dos meus pais. E Abrão tinha 75 anos. Ou seja, romper também com a cultura. Né? Ele ia agora para uma outra terra, para uma outra nação, com cultura diferente, conviver com hábitos diferentes, com sistema de governo diferente. Então não seria algo tão simples assim. E eu também coloquei aqui que sair da tua parentela e da casa dos seus pais é sair debaixo de uma proteção, né? De uma segurança. Então, quando nós estamos na casa dos nossos pais, nós temos o quê? Proteção, nós temos segurança, nós temos todo aquele aconchego do lar. Se muitas vezes entramos em dificuldade, logo tem alguém ali para nos dar um suporte. Então, Abrão teve que também fazer essa escolha, né? Dessas coisas aqui, romper com tudo isso. Isso já não fazia mais parte da vida cotidiana dele. Obviamente, meus irmãos, precisamos entender que quando nós olhamos na palavra de Deus e lemos, nós achamos isso tudo muito fácil, até mesmo de uma forma romantizada, tá bom? Mas precisamos entender que isso mexeu com as estruturas emocionais, com as estruturas familiares de Abrão e a sua esposa, para eles fazerem essa escolha. A terceira coisa, a considerar nesse versículo é quando diz: vai para uma terra. O que é isso aqui, queridos? Perda de referência, perda de status. Agora, Abrão era um estrangeiro, juntamente com Sarai e também com Ló, né? Então, ou seja, ele seria agora um peregrino, estrangeiro em terra estranha, à semelhança do filho pródigo, né? Quando o filho pródigo também fez uma escolha de sair debaixo da proteção do pai, da casa do pai, ele foi para um país, né? Num país lá que começou a passar fome, passar dificuldade, e ele então era um estrangeiro naquela terra. Então, essa seria a condição de Abraão. Né? Então, pensando aqui, queridos, não é fácil andar em total dependência de Deus, não. Precisamos fazer algumas escolhas. E a ideia também aqui dele sair e ir para uma outra terra, significa, irmãos, passar por privações e humilhações. Eu nunca morei fora do estado do Espírito Santo. Nunca morei em outro país. Talvez você talvez você sabe o que eu estou dizendo para você. Talvez você vai até em busca de um conforto. Essa é a expectativa, esse é o desejo inicial, né, de ir para uma terra distante, para um país, para um outro lugar, mudar de cidade, mudar de estado, enfim, né? A expectativa é de algo melhor, sem dúvida, mas precisamos entender que passamos por privações, enfrentamos humilhações, enfrentamos dias difíceis. Então, Abrão aqui, ele passa por tudo isso, ok? Caminhando aqui, vamos continuar nessa viagem, né, com Abrão, e vamos para o segundo ensino que ele traz para nós, aqui nesse texto, o que seria andar em total dependência de Deus. Volte seus olhos agora para o versículo 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Olha aqui que Deus fala para ele: se tu, Abrão, uma bênção. Então aqui, meus queridos irmãos e irmãs, qual o segundo ensino que podemos aprender com Abrão aqui, em andar em total dependência de Deus? Significa andar em confiança absoluta de que quem fez a promessa é fiel para cumpri-la. Repito, andar em total dependência de Deus é confiança ou confiar, né, como você achar melhor, absoluta de que quem fez a promessa é fiel para cumpri-la.
Então Deus aqui, ele não só chama Abraão, leva ele a fazer uma escolha, mas agora Deus também faz-lhe uma promessa. Deus dá uma condição para ele: olha, você não vai ficar de mãos vazias, você não vai ficar ao vento, tá bom? Eu tenho uma promessa, eu tenho uma garantia de que você terá dias melhores. Mas o interessante, queridos, é que Deus não falou quando, Deus não falou o momento que isso iria acontecer. Sabe por quê? Voltando lá na introdução, porque o tempo é de Deus. Nós não temos o domínio do nosso tempo. Então, eu coloquei dois aspectos que precisamos observar aqui neste versículo. Você percebe, meus amados irmãos, que nós estamos focados na palavra de Deus? Você está percebendo que nós estamos aqui agora procurando extrair da palavra de Deus coisas práticas para o nosso dia a dia? É assim que eu quero caminhar com você, e junto poderemos construir um modelo de ensino pessoal para nós aqui da nossa igreja. E eu quero considerar aqui duas coisas eu quero observar. A primeira é quando Deus fala assim: de ti farei uma grande nação. Interessante, né? Pensa comigo aqui. Do ponto de vista humano, era algo improvável. Isso eu pensando e eu orando a Deus e fazendo aqui uma aplicação desta expressão aqui. Sabe por quê? É dentro do fator tempo. Olhamos mesmo, né, se nós olharmos, fazer uma leitura da palavra, nós vamos ver que teve pessoas que viviam 900 anos, 950, 400, 300 anos. Então, Abraão estava dentro do trilho aí. Mas se nós olharmos dentro da nossa realidade atual, você vê que Abraão já tinha 75 anos, né? Ele não era mais um garoto, né? Então o tempo aqui é uma questão a considerar, né? Para que ele pudesse então ver com seus próprios olhos esta geração que daria talvez essa grande nação que Deus está falando para ele. Uma outra questão dentro desse mesmo texto que nós precisamos considerar é do ponto de vista genético. A palavra de Deus nos diz, lá na frente, você vai perceber, né, lendo aqui a história, que primeiro, Abraão já era de idade, 75 anos. E segundo, que seria a questão mais complicada, é que sua esposa era estéril. Então, nós olharmos do ponto de vista genético aqui, era algo impossível, humano, de que Abraão poderia ser pai de uma grande nação. Mas, querido, nós que hoje temos o Espírito Santo de Deus, você que já tem experiências com Deus em diversas áreas da sua vida, você tem a palavra de Deus para você consultar, nós temos exemplo, nós temos a palavra de Deus que traz para nós N situações de milagres. Para nós entender isso é muito fácil. Agora, se coloca lá no contexto de Abraão, não tinha a Bíblia revelada, não tinha a palavra de Deus, ele não tinha ainda convertido a Deus, ele não tinha nenhuma experiência com o sagrado, ele não tinha nada disso. Mas ele precisava entender que Deus falou que faria dele uma grande nação. Obviamente, talvez ele não entendeu no momento como que seria acontecer, mas vamos continuar a nossa caminhada aqui. O segundo aspecto aqui, meus irmãos, é a expressão que Deus fala assim: te abençoarei e te engrandecerei. O que quer dizer isso? Nota que Deus está fazendo uma projeção de algo muito distante da realidade de Abraão. A realidade dele era completamente oposto. Presta atenção aqui comigo, né? Saindo da casa de seus pais, abandonando a sua cultura, abandonando o seu povo, indo para ser peregrino numa terra distante, sem perspectiva de que aonde ele ia ficar. Não tinha nada estabelecido assim para ele: olha, você vai para Moriá, você vai para Betel, você vai para Jerusalém. Não tinha nada para Judá, não tinha nada estabelecido. Deus não disse nada para ele, mas Deus disse para ele que ia abençoar ele. Tudo bem, abençoar a gente até entende.
Eu creio que isso é fácil de nós compreendermos. Mas quando fala engrandecerei o teu nome, aí já fica um pouco mais complicado. Então Deus está falando de algo aqui, irmão, sobrenatural. Deus está falando de uma outra língua, Deus está falando de uma outra forma. Deus não está falando de algo natural aqui. Deus está falando de algo sobrenatural, algo extremamente desconhecido até o presente momento por Abraão. Ele não sabia dessa linguagem, ele não tinha entendimento do que seria isso. Mas, queridos, quando nós entendemos que andar na dependência de Deus, não importa se nós estamos olhando com os olhos físicos, com os olhos materiais, já a terra prometida, né? Não é por aí. Então, andar na dependência de Deus é voltar os nossos olhos lá para Hebreus capítulo 11, versículo 1, quando ele fala a questão da fé, né? E Abraão entendeu isso muito claro. É andar, é caminhar sem ver as coisas se realizando. É não ter uma visão física daquilo que há construído na nossa mente. É muito fácil, talvez, para mim dizer, né, eu estou falando eu pessoalmente, mas você tem a sua realidade de vida. Quando eu falo assim, daqui a 2, 3, 4, 5, 6 anos, 7 anos, eu não sei, eu vou ter o privilégio de pegar os meus netos no colo. Não é porque eu tenho, né, os meus filhos que já casou, a outra está pensando em casar, então do ponto de vista visível, humano, isso é bem provável de acontecer. Isso é bem provável. Mas para Abraão, isso era pouco ou quase não havia nenhuma probabilidade de ele engrandecer o nome, de ele ter uma geração que iria estar após ele, porque a sua esposa era estéril, né? Então, queridos, andar na dependência de Deus é ter confiança absoluta de que quem fez a promessa é fiel para cumprir. O problema é que nós não queremos esperar o tempo da promessa se cumprir. Aí nós queremos dar um jeitinho, né? Nós queremos ir lá e antecipar. Se você continuar lendo os capítulos que sucedem aqui, você vai ver que Abraão, ele tentou, né, de alguma forma, antecipar ali a promessa, porque ele viu que o tempo estava passando e nada acontecia. Continuando nessa caminhada aí, andar na dependência de Deus, lá no versículo 4, nós aprendemos o último ensino dessa primeira série de estudo sobre fé que Abraão vai estar nos levando nessa jornada. O versículo 4 diz assim: partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando partiu de Harã, lá da sua terra. Então, olhando nos dias atuais, pessoa que tem 75 anos hoje, né, a Bíblia retrata isso para nós, que já está passando, né, já está cansado, já está, né, dentro daquela fase, né, de perdendo o vigor, né, perdendo a força física. Todos nós iremos chegar nessa fase. Mas aqui, Abrão, ele tinha já 75 anos. Então, dentro desse versículo, nós aprendemos que andar na dependência de Deus é ser obediente independentemente das circunstâncias. Perfeito? O que fica de ensino para nós neste versículo? Primeiro, não se questiona uma ordem divina. Não se questiona. Queridos, os tempos mudam, as épocas mudam, mas a palavra de Deus não muda. O problema é que muitas vezes hoje nós questionamos uma ordem de Deus. Às vezes Deus levanta homens, mulheres, pessoas simples, não precisa ser um pastor, não precisa ser um presbítero, um apóstolo, nada disso.
Às vezes Deus levanta pessoas simples para poder trazer uma palavra de confronto, uma palavra de vida, uma palavra, né, de arrependimento, enfim, uma palavra de Deus para nós, e nós muitas vezes questionamos a validade ou a aplicabilidade daquela palavra na nossa vida. Talvez nós não precisamos nem de questionar, mas precisamos guardá-la no coração. É o mínimo que nós devemos fazer. Então, ou seja, foi assim que Noé, Josué, Samuel, Moisés, Paulo, o próprio Jesus e tantos outros homens e mulheres de Deus, né, que ao ouvir um chamado, ao ouvir uma palavra de Deus, uma ordem de Deus, não questionou. Muitas vezes nós agimos como Naamã, né? Nós estamos com a nossa vida bagunçada, estamos vivendo um momento difícil na nossa relação pessoal, com o nosso irmão na igreja, com o nosso cônjuge, estamos vendo a nossa casa toda bagunçada, a nossa vida particular bem desajustada, e Deus fala conosco, Deus usa pessoas para falar conosco, e muitas vezes nós questionamos. Então, uma ordem divina não se questiona, simplesmente nós devemos obedecer. O que acontece conosco é que não fomos ensinados, irmãos, a discernir a voz de Deus, tá bom? Não fomos. Muitas vezes, aquelas pessoas que foram discipuladas, que passaram pelo discipulado, foram ensinados a fazer um bom diário, né, a ouvir a voz de Deus, né, a fazer um estudo que venha aplicar na sua vida, mas nós não fomos ensinados a discernir a voz de Deus, porque em meio à voz do Senhor, nós ouvimos tantas vozes, e a principal, ou a maior dela, é a voz do nosso coração, né? Aquele versículo que nós lemos anteriormente, lá de Jeremias, que fala, né, eu que sei quais os pensamentos que eu tenho a seu respeito. Então, lá o salmista fala, né, que a palavra ainda nem chegou à nossa boca, e Deus a conhece todas, né? O que fica de ensino também, queridos, o segundo ensino, né, nesse versículo, para nós, sermos obedientes, independente das circunstâncias, é não fazer concessões e ou se justificar-se. Abraão tinha quantos anos? 75 anos. Qual foi a atitude dele? Simplesmente ele levantou, pegou a sua esposa, pegou os seus servos, algumas coisas que lhe pertenciam e simplesmente partiu. Então, Abraão, assim como eu e você, teria inúmeras razões para tentar, né, se é que nós conseguimos, tentar convencer-se a si mesmo e também, quem sabe, até mesmo a Deus, de que ele não seria a pessoa ideal para tal missão. Você lembra lá quando Deus, ele queria tirar, né? Queria não, né? Era desejo dele tirar o povo, seu povo lá do Egito, que estava lá na escravidão, e ele então chama Moisés, um homem de Deus, e Moisés então se apresenta a Deus, e Deus então fala com ele, ali no monte, e ele começa a questionar a Deus. Não, Deus, eu sou gago, eu sou pesado de língua, eu não me dou para essas questões, eu não consigo falar. Ou seja, ele queria ali de alguma forma convencer Deus a mudar de ideia. E às vezes, irmãos, nós até fazemos tal oração, né? Às vezes nós queremos, né, tentar sensibilizar, se é isso que nós conseguimos, o coração de Deus, para ele mudar de ideia com respeito a algum chamado que Deus tem para mim e para você. Então fica aí, meus amados irmãos, esses ensinos para nós. Concluindo aqui, esta ideia de nós andarmos em total dependência de Deus, eu anotei aqui um versículo, depois você pode consultar na sua palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 7, verso 18 a 20, olha o que nos diz: porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Quem está falando isso é o apóstolo Paulo.
E ele continua: mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Em síntese, irmãos, o que ele está dizendo aqui para nós? É que nessa questão de andar em obediência, em total obediência a Deus, às vezes nós até queremos, nós até entendemos que isso é o padrão, isso é o que Deus requer de nós, mas a nossa carne, a nossa vontade, aquilo que habita dentro de nós, muitas vezes nos impede. E eu fecho aqui esse ensino trazendo a segunda expressão: andar na dependência de Deus não é algo tão simples assim como muitas vezes falamos. E em certas situações dizemos que foi Deus que mandou dizer, fazer ou falar. Fazemos ou não fazemos essas coisas? Estamos dispostos a abrir mão literalmente de alguns caprichos, prazeres, vontades, projetos e sonhos pessoais para cumprir os propósitos de Deus aqui na terra? É este o que Deus requer de mim e de você. Que Abrão seja de inspiração para mim primeiramente e também para você, para que possamos andar em total dependência de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa continuar despertando a você e a mim a sermos mais aplicados no estudo da palavra de Deus. Assim nós encerramos orando ao nosso Deus. Obrigado, Jesus, por mais esta lição, por mais esse estudo. Obrigado porque o Senhor tem nos levado a sermos como os crentes ali de Bereia, examinar a palavra do Senhor, e que este ensino, que esta palavra continue ecoando aos nossos corações. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.